Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 20 de agosto, nesta terça-feira, o Senhor nos chama a escutar a sua palavra e colocá-la em prática, encarná-la em nossa vida. Então vamos juntos para essa nossa meditação agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto bíblico lá do Evangelho narrado por Mateus. São Mateus aqui é um complemento do Evangelho de ontem. Então, se você escutou, rezou com a palavra encarnada de ontem, vai lembrar que o nosso irmão Sandoval Matoso, ele cantou 18 músicas aqui no Palavra Encarnada e ele fez a nossa reflexão sobre o Evangelho do Jovem Rico. Lembra disso? Se não tiver lembrado, depois volta e assiste o Palavra Encarnada de ontem. Então, Sandoval ali, ele já faz essa reflexão para nós de que nem todo mundo que tem um encontro com Jesus sai feliz, né? Porque a felicidade está em colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o sonho de Deus para nós. Então, não é simplesmente o encontro, é encontrar-se com Cristo, mas perseverar na sua vontade, continuar ali naquilo que Deus quer para mim e para você. E no Evangelho de hoje, Jesus ele vai trazer aí vários elementos, vai falar da riqueza, vai falar algumas coisas que espantam até os apóstolos, os discípulos. E uma coisa eu quero chamar a atenção aqui nessa passagem, é a frase que ele diz: olha, né, quando Pedro e os discípulos falam ali que é muito difícil, quem conseguirá se salvar então? E Jesus diz: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você já ouviu essa frase antes na Bíblia? Você lembra de algum texto bíblico que está essa frase? Essa frase, ela também foi dita pelo anjo Gabriel, lá no comecinho do Evangelho, quando o anjo aparece para Nossa Senhora e revela ali para ela a sua missão, a missão de ser a mãe de Deus, a mãe do Cristo. E lendo essa frase hoje, lembrando dessa frase do anjo Gabriel, e agora sendo repetida para Jesus, por Jesus, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu ficava rezando com isso. O que é que na tua vida hoje parece impossível? O que é que na minha vida hoje parece impossível, mas que para Deus não é? Será que Deus nos pede hoje aí esse passo de fé? Quando as coisas parecem impossíveis, a gente dá um passo a mais na fé, a gente se lançar no amor de Deus, se lançar no abismo que é o amor de Deus
e deixar-se ser amparado por Ele. Sim, meus irmãos, entrega para Deus hoje o teu impossível, porque para Deus nada é impossível, tudo é possível. Então, coloquemos aí no coração de Deus isso. E depois, os discípulos eles vão falando ali que eles deixaram tudo para seguir Jesus, e Jesus ele fortalece o sim dos discípulos, o sim dos apóstolos. Nesse mês de agosto, que é o mês vocacional, a gente lembra lá na primeira semana da vocação sacerdotal, a gente lembra nessa terceira semana da vocação religiosa, tantos e tantos irmãos que de maneira muito prática deixaram tudo, deixaram pai, mãe, a casa dos pais, a casa da mãe, deixaram ali tantas coisas, os campos, como é dito aí hoje na passagem, deixaram tudo isso. E a promessa de Jesus é que vocês receberão 100 vezes mais. Segundo outro evangelista, ainda aqui nesta terra, e vocês podem testemunhar isso. Tem uma música, né, da Camilinha Corrêa que fala sobre isso, 100 vezes mais. Sim, nós já recebemos aqui nesta terra. E Jesus ele vem te lembrar hoje isso, meus queridos irmãos missionários, os queridos irmãos espalhados aí por tantos locais aí do nosso Brasil e do nosso mundo. Não é, Leandro Maia? Não é, Iana? Então, nós estamos aqui também em profunda unidade com vocês, rezando por vocês, entendendo que a vontade de Deus é entregar 100 vezes mais, e como diz aqui na passagem, e terá como herança a vida eterna. Perseveremos, né, para recebermos essa vida eterna que Deus nos promete, que Deus nos coloca. E a última frase aqui do Evangelho de hoje, o versículo 30, tem assim: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus ele insiste nessa mensagem em várias passagens do Evangelho, que a gente escolha os últimos lugares, que a gente seja aquele que mais serve, porque ele foi aquele que mais serviu. Lá na última ceia, Jesus relembra isso para os apóstolos, que ele é o servidor, é aquele que serve, é aquele que lava os pés. Eu lembrava da oração de São Francisco, nosso baluarte, nosso pai Francisco. Lembrava da oração dele, aquele finalzinho ali da oração: ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, que eu consiga mais amar do que ser amado. Então, essa oração de São Francisco, que tanto nos ensina, que tanto nos inspira, hoje Deus também nos lembra aqui nesse Evangelho, que sim, os últimos serão os primeiros, e aquele que quiser ser o primeiro pode ser o último. Então, peçamos a graça de servirmos, de nos gastarmos, de nos doarmos, de amarmos e amarmos até o fim. E aprendamos com Nossa Senhora, a Virgem Pietá, aquela que não abandona o abandonado. Peçamos a intercessão dela, para a gente viver muito bem essa palavra do dia de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.